amor que vai durar. Vai! Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Chega de ficar cantando, né? Porque senão vocês vão apaixonar demais aí comigo, com a minha cantoria e com a minha voz espetacular. É, rapaz, se vocês acharam que não ia ter vídeo dando aquela leve opinada, né, sobre as oitavas da Champions, achou errado. Achou errado porque tá saindo vídeo agora e aquela mesma lábia de sempre, mano. Espero que vocês gostem. Já vão dando like aí pra fortalecer. Se não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, porque o canal aqui é pica, pai. Bom, então vamos começar aqui. Já vou deixar claro que eu não vou falar de todos os confrontos que a gente vai ter aí nas oitavas de finais da Champions. Mas, todavia, entretanto, eu vou dar a minha leve opinião, os meus leves argumentos sobre quais jogos aí a galera com certeza vai gostar demais de assistir. Que você também pode sentar aí na sua TV com sua pipoca, sei lá, com caralho a quatro que você tiver aí pra comer e assistir, mano, porque vai ser produtivo pra caralho. Então, sem mais delongas, vai ser 3 jogos aí que eu selecionei, que eu acho que vai ser muito bacana demais de você assistir. Com certeza, você vai comentar no dia do seu trabalho, na escola. Se você também não faz nada, não faz porra nenhuma, vai conversar aí no WhatsApp aí também, beleza? Então, os jogos que eu selecionei foi basicamente Borussia Dortmund contra o PSG, Real Madrid contra o City e o Liverpool contra o Atlético de Madrid. Vamos começar com o Borussia Dortmund enfrentando o PSG. Parece que o Borussia Dortmund primeiro enfrenta o PSG em casa e depois a decisão vai ser lá na França. Por que que eu acho que esse jogo vai ser um dos mais pica? Vai ser o mais pica que vai ter. Cara, pega o Borussia Dortmund e o PSG. Ambos estão muito bem nos seus campeonatos aí nacionais. PSG liderando aí, nenhuma novidade, né? O campeonato francês. Borussia Dortmund não tá liderando o campeonato alemão, mas na minha opinião aí o campeonato alemão tá sendo aí nos últimos anos muito bem disputado, tá muito bem, porque o campeonato alemão, se olhar no ranking, né, ele tá bem abaixo, deve estar em 12º, 11º, algo do tipo assim. Mas na minha perspectiva, melhorou o nível lá, melhorou muito. Então, tá muito bacana de assistir o campeonato alemão. Se você não tá acompanhando, eu recomendo muito você voltar a assistir, porque o trem lá tá pegado pra caralho, mano. O jogo tá muito bom. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Borussia Dortmund também tá bem demais na sua liga, né? Ele não é o líder. Quem é o líder atualmente eu acho que é o Bayern, né? O Leipzig passou, mas o Bayern tá com um jogo a menos. Aí depois vem, obviamente, o Leipzig e depois o Dortmund. Ou seja, já tem coisa boa aí. Já é um primeiro passo para você focar nesse jogo aí, cara. PSG, time muito bom, tanto no papel quanto dentro de campo. E o Borussia Dortmund atualmente tá a mesma coisa. Eu sei, com certeza, que tem muita gente que tá favoritando o PSG. Já tá dando o PSG como classificado. Eu entendo, eu sei que o PSG é um time muito bom, é um elenco muito consistente. Mas não é assim que as coisas funcionam, cara. Tem que analisar bem essa parada aí, tá ligado? Por que que eu tô dizendo que tem que analisar bem essa questão do PSG já ser o favoritíssimo a passar e classificar assim, como a galera diz, sem esforço, sem trabalho? Porque pega na última edição de Champions que teve do PSG. Pra quem que o PSG foi eliminado? Vocês estão ligados, foi pro Manchester United. Agora, pega esse time do Manchester United e faz um raio-x com o time do Borussia. Cara, é absurdo, mano. É muito absurdo. O time do Borussia Dortmund é muito melhor que o do United. Tanto no papel, tanto jogando dentro de campo, tanto qualquer coisa, cara. Se bota só a camisa do Dortmund lá atualmente pra jogar, mano, só a camisa ganha do time do United, cara. E o PSG, ele foi eliminado pelo Manchester United. Manchester United. Eu nunca vou conseguir falar o nome desses times certo. Então o PSG, ele foi eliminado pelo United. Pelo aquele time feio do United. Eu lembro que o United jogou todo desfalcado, cara. Naquele jogo lá, contra o PSG no jogo de volta. Puta merda, mano. Então, o PSG, ele vem carregando essa pressão desde quando começou a enfiar dinheiro nele ali, tá ligado? Eu já ia falar enfiar dinheiro no rabo, mas eu vou evitar ficar falando muito palavrão. Então, desde que o PSG vem tendo investimento muito forte aí, já é claro pra eles, já é claro pra torcida que o PSG tem que ganhar uma Champions. Então, não vai ser bem fácil do PSG chegar, sei lá, ganhar o primeiro jogo e ganhar o segundo jogo, não. Porque é o seguinte,
O Borussia Dortmund, vocês podem ter certeza que ele tem pra trocar com o PSG. Eu falo assim, o PSG tem um elenco bom, tem um time bom, o Borussia Dortmund também tem. Com certeza o Dortmund vai chegar e vai falar com o PSG. Vocês estão vindo pra cima de mim, mas eu também tenho pra trocar com vocês. Ah, mas o PSG tem aquele quarteto lá que tá arregaçando, que é o Di Maria, o Neymar, Mbappé e cara, com certeza, mano, tenho nem palavras pra falar desse quarteto aí. Os caras tá destruindo mesmo, mano, os caras tá deitando. Mas o Borussia também tem jogadores bons, cara. Eu vou citar alguns aqui que eu simpatizo muito, tipo o Witsel. O Witsel é um jogador que sabe marcar muito bem e sair muito bem com a bola no pé. Sabe armar um contra-ataque muito bem, sair contra-atacando, no caso, né? Eles também tem o Sancho. Porra, mano, que cara joga demais também. Não vem seco nele, que toma mesmo. Ele vai lá dentro se deixar. Joga muito também. E tem uns recém-chegados aí também, mano, que os caras não é ruim não, velho. Tem o Henricão. Chegou aí, eu acho que o Henricão tava na Juventus. O cara já chegou dando um tapaço de qualidade contra o Leverkusen, eu acho que na última rodada do alemão. Também é um bom jogador. E tem o menino Haaland aí também, acho que é Haaland que fala, né? Eu acho que é norueguês, eu acho. Tá jogando demais também, mano. O cara já chegou arregaçando aí. E agora chegou no ponto que eu queria citar dentre esse confronto aqui. O diferencial dessa partida, das duas partidas do caso, de PSG contra o Dortmund, vai ser esse aí. Vai ser o Neymar de um lado. O Neymar também tá numa fase do caralho. O cara tá comendo bola. Tanto que eu fiz um vídeo do Neymar aqui falando sobre a atual fase do Neymar. Se você quiser conferir, vai estar passando no cardzinho aqui em cima. Recomendo muito você assistir. E o Haaland, porque como eu disse antes, o cara chegou arregaçando. Até o momento, olha só os números do Haaland. Desde que ele chegou no Borussia Dortmund, foi 9 gols em 6 jogos. E na atual temporada, né, nessa de 2019-2020, ele tem 37 jogos, 37 gols, confundi aqui. Ele tem 37 gols e 8 assistências em 28 jogos já na temporada. O número do cara também tá embaçado, mano. O cara também tá embaçado, mano. Tá embaçadíssimo. Não tem como não falar que o cara não tá jogando, não. Então, desse confronto, tá aí tudo que eu posso falar pra vocês, né? O grande diferencial vai ser o Neymar e o Haaland. Vocês podem ter certeza que esse jogo vai ser muito embaçado, mano. Obviamente, eu também vou estar assistindo esse jogo, porque é o mais pica que vai ter. Agora a gente vai falar um pouco sobre o confronto aí do Real Madrid contra o Manchester City, que também promete, cara. Também promete esse jogo. Bom, pelo lado do Real Madrid, as coisas aparentam até estarem tranquilas, né? Por que eu falo que aparentam, mano? Porque o torcedor madrilenho, o torcedor merengue, ele é muito exigente. Nada pra ele tá bom. Mas até o momento as coisas estão andando tranquilamente, né? O Real Madrid, ele assumiu a liderança do espanhol. Tem o seu elenco aí jogadores muito jovens, né? Exemplo aí é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Sempre quando eles entram, eles estão rendendo alguma coisa, não estão pipocando, igual muita gente pensa aí. E eu acho que o Real Madrid também vai vir muito focado nesse jogo, porque o calendário, né, essa parte do calendário do Real Madrid também é apertada. Porque o Real Madrid enfrenta o City no meio da semana e vai enfrentar o Barcelona no final de semana, né? Como sempre, aquele jogo decisivo do Campeonato Espanhol. Tem aquela pressão também, porque o Barcelona sempre vai no Bernabéu e dá um bailezinho lá, né? Dá uma aprontadinha, principalmente um tal de Messi quando chega lá. Então, ó, eles estão com o olho no City e um olho no Barcelona. E 2 semanas depois, se eu não me engano, o Real volta a enfrentar o City. E pelo lado do City, cara, como que o City vai vir nesse mata-mata? Como que o City vai vir pra cima do Real Madrid? Eu acredito que o Manchester City vai vir também muito focado, com muita atenção. O primeiro jogo é lá na Inglaterra, se eu não me engano. E eles vão vir com tudo, cara. Porque ainda mais agora que saiu essa notícia aí, né? Que a UEFA baniu o City, parece de 2 temporadas da Champions League. Mano, é muita coisa se você poder olhar, velho. Perder 2 temporadas é foda. Então, eles vão vir nesse jogo como se fosse a última edição de Champions na vida que o Manchester City poderia jogar. Então o Guardiola com certeza aí vai trabalhar na mente deles e vai colocar aí como um jogo da vida deles. Também pelo fato do City não ter um título de Champions, né? Um time cagado de dinheiro igual o PSG também não tem. Então tem essa pressão aí também. É um time bastante técnico, que toca muito bem a bola, trabalha muito bem a bola, né? Isso não é novidade pra ninguém, é uma das filosofias que o Guardiola traz em seus times que ele comanda. E nesse jogo vai ter um combate técnico do caralho, mano, de ambas as partes, velho. O City com aquele meio de campo seu, principalmente, mano, meio de campo ali vai ter um combate fera, mano. Porque o meio de campo do City
é foda. Tem muitos nomes que a gente pode citar, né? Tem o De Bruyne, não pode esquecer desse cara nunca, não tem como esquecer dele. Tem o Mahrez, tem o Bernardo Silva também, que tá numa fase do caralho, mano. Canhotinho, muito bom de bola. Tem o Sterling também, às vezes ele joga meio lá na frente, né? Mas também ele trabalha ali pelo meio. E o Real Madrid também, com aquele meio de campo seu, que eu acho, na minha opinião, ainda um pouco melhor que o do City, né? Pelo fato de ter o Kroos, o Modric, o Casemiro também, o Pitbull. Tem o Valverde agora que chegou, que tá destacando muito bem, foi herói aí recentemente contra o Atlético de Madrid, se é que vocês me entendem. E além do combate, né, vai ter dentro de campo, vai ter o combate fora de campo também, que a gente vai ter o Pep Guardiola comandando o City, inteligentíssimo, e o Zidane do lado do Real Madrid, que também é um técnico muito bom, muito inteligente. Eu acho que os dois nunca se enfrentaram em um campeonato tão almejado que é a Champions, então vai ser algo bem interessante ali ver os dois disputando, né? Sabem mexer com as peças que tem dentro de campo. Então, com certeza isso vai agregar muito e com certeza também, vai deixar esse jogo muito emocionante e que também vale a pena vocês assistirem. E para finalizar, Atlético de Madrid contra o Liverpool. Ah, Vitor, Atlético de Madrid contra o Liverpool? Para, mano, o Liverpool tá jogando demais. Atlético não vai dar nem pro gasto. É aí que vocês se enganam. Vocês vão ver que não vai ser tão fácil assim pro Liverpool, não. Não tenho muita coisa a dizer do Liverpool sobre esse confronto. Vem muito tranquilo para esse jogo, porque tá isoladíssimo na Premier League. Os caras estão voando. O campeonato inglês é deles, isso é fato. Não tem como o Liverpool perder isso. Tá aí sim, considerado seu time a ser batido no momento, eu concordo com a galera. E os caras perderam, se eu não me engano, apenas um jogo em 40 jogos, mano. Caralho, mano. O Klopp, ele fez um trabalho assim, do caralho no Liverpool. Tá de parabéns o cara. Agora vamos falar um pouco sobre o Atlético. O lado do Atlético, velho, não tá muito bom não. Não tá muito bacana não, né? Ele é apenas o quarto colocado, né, no Campeonato Espanhol. Eu acho que o Atlético, pelo fato de já ter vindo em duas finais de Champions, duas semifinais de Champions, duas ou quatro semifinais de Champions aí, pelo dinheiro que ele ganhou, ele já poderia estar ganhando aí um Campeonato Espanhol depois de 2014, mas não ganhou. Mas o Atlético, ele ainda tem jogadores que podem ser decisivos em confrontos de mata-mata. No caso, Liverpool favoritaço, muito favorito para esse jogo. Todo mundo tá falando. Mas, mano, o Atlético vai ser pedra no sapato, cara. Vai ser pedra no sapato. Tenho certeza. Eu sei que você entende de futebol. Você sabe que não é tarefa fácil você pegar um Atlético de Madrid em mata-mata, ainda mais de Champions. Porque o Simeone sabe exatamente como colocar um time para jogar no campeonato de mata-mata. O Simeone sabe trabalhar com o psicológico dos jogadores, mostram para eles que é um campeonato diferente, que são possibilidades diferentes, são probabilidades diferentes em relação aos outros campeonatos que eles enfrentam, e é um time que sabe jogar a favor do seu resultado, a favor de sua vantagem. Fora também que quando chega mata-mata, mano, aquela torcida do Atlético de Madrid, os caras fica louco, mano. É absurdo aquela torcida. A torcida realmente empurra muito o time. Mas o que eu tô querendo dizer dentro de tudo isso? Que vai ser interessante demais esse confronto, cara. Porque o Klopp, né, o Jürgen Klopp, ele vai ter que abordar um estilo de jogo, uma maneira de jogo diferente para o Liverpool. Porque eu acredito que o Liverpool ainda não enfrentou um time retranqueiro. Eu falo muito retranqueiro. Todos os jogos que o Liverpool teve, os times saem pro ataque. O Klopp, ele já tem a receita ali do que fazer. Que é o Firmino saindo da sua posição de centroavante, fazendo ali uma função de meia, para esticar os dois pontos, que no caso é o Mané e o Salah, e armar um contra-ataque. 98% das vezes que descem, acaba fazendo gol e é fatal. Então eu acredito que se o Klopp fizer isso contra o Atlético, não vai dar muito bom não, cara. Dá muito certo não. Então ele vai ter que abordar um estilo de jogo diferente ali. Ele vai ter que pensar de uma maneira diferente aí de como colocar o Liverpool para jogar. É isso. Eu acho muito importante o Liverpool sair da Espanha com gol ou com pelo menos um empate aí. Porque se o Liverpool pelo menos tentar imaginar sair de lá com derrota, cara, vai ser muito trabalhoso, vai ser muito difícil ele reverter isso na Inglaterra. Não que não consiga reverter, mas vai dar muito trabalho, cara. Vai ser muito mais difícil. Então é isso, o vídeo hoje foi bem rápido, eu acho que eu fui muito bem breve, mas também fui bem objetivo. Acho que eu falei tudo que eu deveria falar, espero que eu tenha convencido vocês a assistirem um desses 3 jogos aí, beleza? Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, vou falar de novo, se inscreve, porque vai vir muita coisa boa nesse canal aqui ainda. A gente vai estar sempre comentando as coisas relevantes que tem no futebol.
dê o seu like para fortalecer. Se puder comentar, dar alguma sugestão de vídeo aqui, ou também dar a sua própria opinião, os comentários estão aí para isso, tá? Os comentários não mordem. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Demorou? Valeu, fui de novo. Valeu, pai. Tchau.